Boa tarde. Nós tivemos um pequeno probleminha no nosso áudio, mas agora já estamos ao vivo aqui com você. Daqui a pouquinho tem início a 40ª sessão ordinária da Câmara de Guarulhos. E hoje no Grande Expediente temos 24 itens previstos. Já na ordem do dia, nós temos 10 itens e 2 deles são vetos do Executivo em projetos apresentados aqui pelos vereadores. Um dos projetos, ele cria a Olimpíada Cultural Educacional Guarulhense. Já o segundo, implanta o sistema de coleta de óleo de cozinha para reciclagem. Esses itens já estavam na sessão anterior, de quinta-feira, mas acabaram não sendo votados. E para que esse veto seja derrubado, é preciso de maioria absoluta aqui do plenário. E hoje, além da sessão ordinária, também está prevista uma sessão extraordinária para deliberar 15 itens. Entre eles está um projeto do Executivo que implanta um plano de carreira para os guardas civis municipais. Esse projeto gerou bastante expectativa e foi pedido pelos vereadores que fosse feita uma sessão especificamente para deliberar esse projeto. Daqui a pouquinho começamos então ao vivo com a 40ª sessão ordinária, com transmissão aqui pela TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde, senhoras e senhores. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da sessão ordinária. Passamos ao pequeno expediente, com a palavra a vereadora Janete Pietá. Meu amigo, microfone para a vereadora. Agora já veio. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, vereadoras e vereadores. Bom, ontem, dia 5/8, foi o Dia Nacional da Saúde. É claro que saúde é fundamental. E essa data está relacionada também para homenagear o nosso sanitarista de grande importância no Brasil, Oswaldo Cruz. E falando em saúde, senhor presidente, nós fizemos visitas a várias UBSs e verifiquei que, infelizmente, continuam faltando remédios importantes nas unidades básicas de saúde, como o losartana, que é para hipertensão e insuficiência cardíaca, o carbamazepina, que é utilizado no tratamento da epilepsia, também pomadas para tratamento de infecções graves, como a cetoconazol, e, sem falar, a ciprofloxacino, que é utilizado para infecções. Bom, eu levantei alguns remédios, senhor presidente, que está faltando na UBS. No momento de crise, as pessoas têm pouco dinheiro, vão à UBS e não encontram. Eu fiz a relação de alguns remédios. Se vocês quiserem depois ver a lista total, eu posso apresentar. E, frente a essa situação tão grave para aqueles que precisam de remédio, eis que eu passo a ler agora o que eu acho gravíssimo e cabe a esta casa fiscalizar o posicionamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, terceira diretoria de fiscalização. É importante dizer que essa fiscalização é feita em cima dos dados que a Prefeitura enviou. E o que diz sobre o almoxarifado de medicamentos? Conforme pode ser observado no relatório de estoque
documento 24, medicamentos vencidos. Identificamos. Tá bom, um percentual pequeno de medicamentos vencidos é até compreensível. Mas o que vocês acham, hein? 3.150.691,20 em medicamentos vencidos no estoque da Prefeitura Municipal de Guarulhos. E eu acho grave, porque uma porcentagem é natural, mas um valor tão grande deve sensibilizar você, vereador e vereadora, para tomarmos posição frente a esse absurdo. E diz mais, os indícios são no sentido da aquisição de medicamentos sem necessidade. Isso são palavras do tribunal, não são minhas palavras. Considerando a demanda do período e o estoque existente. O fato demonstra não somente falha no controle das aquisições e distribuição dos medicamentos, mas também no acompanhamento e monitoramento da aplicação dos recursos da saúde. Senhor presidente, passarei às suas mãos esse texto. E eu considero que essa casa, no papel de fiscalizadora, e o senhor, presidente dessa casa, no papel de gestor e acompanhamento do nosso papel primordial, que além de fazer leis, nós temos que fiscalizar, também acompanhe essa denúncia, a meu ver, gravíssima. Com a palavra, vereador doutor Alexandre Dentista. Boa tarde, presidente, nobres pares, público presente, público que nos assiste pela TV Câmara. Presidente, hoje, dia 6 de agosto, Dia Nacional dos Profissionais de Educação, queria parabenizar a todos, tá? Principalmente, juntamente com os professores, todos os profissionais da educação, a importância muito grande na educação das nossas crianças, dos nossos filhos. Então, gostaria de parabenizá-los a todos por esse importante dia desses profissionais. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Parabéns. Eu tive esse final de semana também, presidente, andando em alguns bairros da cidade, ali na região do Jardim Ottawa, do Arapongas e também do Parque Uirapuru. No sábado, agora, dia 3, eu tive conversando com alguns moradores ali na região do Uirapuru, e teve alguns pedidos de melhorias para aquelas regiões. Em específico, o que mais me cobraram, que coincidentemente, nas 3 regiões não tem PEV, o ponto de entrega voluntária. Os descartes que são feitos, e toda aquela região ali do Uirapuru, Jardim Ottawa, os 3 bairros próximos ali, esse pessoal está desprovido dessa melhoria, dessa importância que a prefeitura oferece para essas pessoas, para esses moradores. Esse ponto de entrega voluntária é muito importante. E então eu tenho andado ali, eu vi algumas praças com entulhos, algumas ruas, então realmente eu vi a importância que a prefeitura teria que o mais rápido possível atender esses moradores, porque alguns têm a consciência de entregar esses materiais, esses descartes no lugar certo, mas infelizmente não tem. Então, é difícil a pessoa ter que jogar um móvel, jogar um entulho que tirou de uma construção, tá? De uma pequena obra, e aí o que acontece? Infelizmente, se não tem onde jogar, infelizmente eles acabam descartando em praças, em ruas, em vielas. Então, de qualquer maneira, é muito importante. Eu ontem fiz um ofício solicitando esses PEVs para aquelas regiões e estarei cobrando o secretário da Secretaria de Serviços Públicos para que possa o mais rápido possível atender essa população. Inclusive, uma pessoa que me pediu lá, intermediou a reunião ali no Jardim Irapuru, foi o Cissão.
Cissão, um abraço, parabéns pela sua cobrança em prol de toda a sua comunidade aí do pessoal do Irapuru e do Arapongas também, e também do Jardim Ottawa. Boa tarde a todos, boa sessão a todos. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, a vereadora doutor Eduardo Carneiro. Bom, boa tarde a todos, colegas vereadores, público presente e a todos que nos assistem pela TV Câmara. Venho à tribuna nesse momento, senhor presidente, para fazer um contraponto à colocação da senhora vereadora da oposição dessa casa, que, baseado em dados que foram passados para a vereadora, falando em desperdício em torno de 3 milhões de medicamentos vencidos, e segundo a mesma, por ineficiência da gestão, gostaria de fazer alguns contrapontos aqui, algumas colocações, senhor presidente, visto que inclusive foi entregue aí para o senhor, né, a respeito disso. Bom, primeira coisa, dos 3 milhões, 50% desse valor foi referente aos kits para a detecção do Zika vírus, medicamento, kits para diagnósticos para Zika vírus, que veio através do Ministério da Saúde em janeiro desse ano, 2019, e que após 2 ou 3 meses, foi o próprio Ministério da Saúde mandou um aviso que havia problemas técnicos com relação a esses kits, e pediu para retirar. Então, dos 3 milhões já não é mais 3 milhões. Já caiu pela metade. Bom, dentro dos medicamentos também, nós temos alguns que foram repassados pela Secretaria Estadual de Saúde. O de maior quantidade foi do medicamento que se usa no H1N1, e também foi mandado pela Secretaria do Estado, não foi adquirido pelo município, foi mandado pela Secretaria do Estado da Saúde, e que também, acima de uma quantidade, que houve desperdício. Bom, um outro item que seria interessante falar, e que não foi dito, alguns medicamentos vencidos desde 2016. Eu vou citar uns exemplos aqui. Essa gestão começou em 2017. Nós tínhamos lá 1.675 unidades de aciclovir. Aciclovir é um medicamento usado para herpes simples, herpes zoster, e que também já tinha vencido em 2016. Poxa, mas por que não foi feito o descarte? Simplesmente, isso é simples. Não havia uma empresa para fazer isso. Não havia. Me parece que fazia algumas contratações emergenciais. Este ano, através da Secretaria de Serviço Público, teve sim uma licitação, um chamamento, teve uma licitação, tem uma empresa, inclusive, que faz o trabalho de incineração. Isso não existia, também não foi dito. Porque a medicação, você não pode pegar um medicamento e jogar no vaso sanitário, ou desprezar da forma que quer. Tem que dar o descarte adequado. Então, isso também precisa ser dito. Então, a história não é bem assim. Interessante como é que pegam um fato, acho isso até uma falta de responsabilidade, pegar um fato e fazer uma distorção, querendo politizar de uma forma a macular a imagem de quem faz a gestão. Isso não é responsável. Isso não é responsável. Vamos fazer política com responsabilidade. E ainda no final de uma postagem, chegar a dizer, olha, talvez tenha alguém aí fazendo lobby de indústria farmacêutica. Que coisa interessante. Eu acho que fez muito bem o Tribunal Superior Eleitoral a partir do momento que tomou a postura de não ter doação mais de empresas para campanhas políticas.
Decisão muito acertada. Eu já fui candidato em algumas eleições e vou deixar claro, nunca tive lobby, nunca tive doação de empresa farmacêutica em minha campanha. Diferente de algumas pessoas que pegam um dado, tentam macular a gestão e que lá atrás não olham no próprio rabo. Isso é lobby. Doação de empresa farmacêutica não fui eu que tive. Para concluir, vereador. Obrigado, senhor presidente. Está concluído. Com a palavra, vereador Paulo Roberto Sequinato. Senhor presidente, mesa diretiva dos trabalhos, senhores vereadores, aqueles que nos assistem pela internet, enfim, a todos aqui presentes nas galerias. Realmente o que nos traz aqui, e eu quero falar pouco a respeito deste projeto de lei, é um projeto que nós temos que ter muita atenção, porque eu não sei se o secretário da área tem conhecimento do projeto, mas se não tiver, que às vezes quem elabora, vereador Genildo, é sempre assessoria, ou pessoal da carreira, funcionários, que dispõem sobre a regulamentação dos cemitérios, crematórios, salas de velórios, execução do serviço cemiterial, funerário e de conservação de corpos. Cria o fundo funerário, respectivo conselho gestor e dá outras providências. Mas algo nos chama a atenção. Neste caso, o artigo 22 diz que será permitida conforme interesses do concessionário e com prévia anuência do órgão responsável pela gestão funerária. A transferência de concessão de terrenos ou jazigos a terceiros ou a qualquer título, mediante o pagamento de emolumentos correspondente a 40% do valor da tabela de preço. Então vamos lá, eu não sei quanto vale hoje o jazigo, mas se prepara porque vai arder o bolso daqueles que assumirem, daqueles que forem herdeiros. É o caso do cemitério do Picância, é o caso do cemitério do Centro, enfim, isso daqui custará alto para essas pessoas. Eu não me aprofundei ainda neste caso, mas quero me aprofundar porque eu não vejo isso com bons olhos. Eu não sei qual é a intenção de quem preparou e quem é o autor disso daqui. É óbvio que quem assina e envia para esta casa é o chefe do executivo, é o prefeito municipal. Mas temos que nos acautelar, porque não me parece coisa boa, não. Na transferência causa-morte deverão ser apresentados junto ao órgão responsável da funerária as documentações exigidas na concessão original, bem como o documento oficial com foto de todos os sucessores, indicando o sucessor que passará a ser titular da concessão onerosa de direito de uso acompanhado, conforme o caso de autorização de todos os sucessores, formal de partilha, escritura pública do inventário ou alvará judicial. No caso de falecimento do concessionário, os herdeiros deverão regularizar a transferência da titularidade no prazo de 1 ano, contado da data do óbito. E assim vai. Pessoal, é um projeto meio capcioso. Eu vejo desta forma. E quero entender, e peço aos colegas vereadores que fiquem atentos, porque, como se diz no dito popular, não me cheira bem. Esta é a grande verdade. Este é um projeto que tem que ser esmiuçado pelas comissões permanentes da casa, as comissões atinentes a este caso, que trata de serviços públicos, porque, caso contrário, nós poderemos criar um clima muito ruim na cidade, de todas essas concessões, e a Câmara poderá pagar a conta, não só politicamente, mas em responsabilidade no que votar.
Eu não sei qual é o pensamento de cada vereador. Eu vim a esta tribuna só no momento de alerta, porque hoje, vereador Moreira, nós deveremos deliberar esta matéria. Atinja eu, você, outros colegas vereadores? Não, mas vai atingir uma camada dos formadores de opinião, uma camada daqueles que têm seus jazigos, que poderão não conseguir, seus herdeiros, pagar cada um o seu jazigo no caso do falecimento do atual titular. Então requer muita cautela, de cautela. E espero que cada colega vereador e as comissões pertinentes da casa tomem muito cuidado no emitir o parecer, que façam um estudo, se aprofundem bastante nisso, porque poderemos criar um caos não só político, mas um prejuízo muito grande a esses detentores destas concessões. E tenho dito, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Edmilson Lula Souza. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem, sobretudo aí pelas nossas redes sociais e pela TV Câmara. Gostaria aqui, senhor presidente, senhores vereadores, de repercutir a notícia que nós, inclusive, alertamos sobre os riscos na quinta-feira passada, da total falta de atendimento aos moradores de rua aqui na região central da cidade e no centro expandido. Nós alertamos na quinta-feira, aqui dessa tribuna, que não existe nenhum atendimento sendo feito junto a este público. Pior do que isso, nós tínhamos aqui um acolhimento, que era um albergue, na região central, que foi fechado. Fechou as portas, deixando essa população vulnerável. Alertamos sobre os riscos da baixa de temperatura que já estava previsto, porque já estamos durante o período onde o inverno é mais rigoroso. Infelizmente, a nossa cidade esteve ontem em rede nacional citada como uma das cidades onde tivemos a morte provocada por frio de um morador aqui da nossa cidade, ali na região da Paulo Facini, mais especificamente na rua Marajó. Eu gostaria de dizer que o que está acontecendo é uma irresponsabilidade da Prefeitura de não ter nenhum tipo de atendimento para essa população. Nós não podemos, essa Câmara não pode se calar. Quantas pessoas, igual o seu André, que morreu, que tinha 74 anos, que era uma pessoa conhecida de todos os comerciantes ali e que não fazia absolutamente mal a ninguém, vivia da gorjeta de um, de outro, da ajuda de um, de outro, e perdeu a sua vida pelo simples motivo: faltou o poder público chegar até ele, mesmo que ele não quisesse ir até o albergue. Vou inverter, inclusive. Se ele quisesse ir até o albergue, ele teria que entrar num carro e percorrer mais de 1 hora, porque o albergue que está funcionando fica lá no Água Azul. Mesmo que ele quisesse. Agora, voltando, se ele não quisesse ir, é obrigação do poder público deixar lá para ele o material necessário que garanta a sua sobrevivência: cobertor, alimentação, orientação sobre o melhor lugar para ficar. Isso não está sendo feito. Quantas pessoas mais vão morrer durante esse período de inverno e nós não ouvirmos nada, absolutamente nada das autoridades municipais? Nada. Será que nós temos secretário de assistência social? Seria bom que ele se pronunciasse, seria bom que ele dissesse, que ele tentasse um pouco confortar aqueles que estão indignados com essa situação, que ele tentasse um pouco confortar aqueles que são familiares dessa pessoa que faleceu. Muitos podem dizer, mas o frio foi muito intenso, o frio foi muito rigoroso na madrugada de domingo para segunda, mas mais rigoroso
foi a irresponsabilidade e a insensibilidade do poder público de tratar dessas questões. Nós vamos solicitar informações sobre qual tipo de atendimento está sendo realizado aqui na região central. Se existe equipe de abordagem, porque, pasmem vocês, hoje nós temos, isso saiu na TV Globo ontem, hoje o jornal, um dos jornais da nossa cidade, colocou o mesmo texto que a Rede Globo divulgou ontem, quando questionada a Prefeitura sobre a morte. A Prefeitura informa que oferece a Operação Inverno e disponibiliza o telefone 199 para que a população possa informar locais em que hajam pessoas em situação de rua quando a temperatura estiver igual ou abaixo de 13 graus. Ou seja, temos que contar com a solidariedade da população de informar, mas o papel prioritário não é da população. O máximo que a família do seu André vai ter é dizer que tinha um telefone 199 para ligar. Alguém que está na situação dele, que estava na situação dele, teria condição de ter um telefone celular para ligar e dizendo: olha, eu estou aqui precisando de ajuda? Na alta madrugada de frio, nós sabemos que as ruas de todas as cidades como a nossa ficam vazias. Seria impossível passar alguma pessoa e verificar no meio daquele monte de papelão que tivesse lá uma pessoa dormindo. Mas a Prefeitura e a Secretaria de Assistência Social tem que ter responsabilidade, tem que ter esse cadastramento. Não é o munícipe que tem que fazer. Para concluir, vereador. Para concluir, senhor presidente, não é o munícipe que tem que fazer. Ele pode até fazer sendo solidário, mas a obrigação prioritária é da Prefeitura. Fica aqui a pergunta. Quantos mais vão morrer de frio nessa cidade e nós vamos ficar vereador, assistindo apenas? Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Genilda Lula Bernardes. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres pares. Eu também ocupo essa tribuna livre com o mesmo objeto de debate que o meu companheiro Edmilson fez aqui anteriormente. Eu, inclusive, postei no Facebook e recebi a seguinte mensagem depois por parte do governo, dizendo que fazia-se o possível e me deram um vídeo onde o prefeito fala que a população está avisando ou não está avisando. Como você mesmo disse, vereador, a Prefeitura está passando para a população o papel que é dela. Não é a população que tem que ficar fiscalizando quem está na rua ou quem está passando frio. Pode até fazer isso para o movimento solidário, mas esse é o único movimento no inverno que está sendo feito pela Prefeitura. Pasmem vocês, eu peguei o relatório da assistência social hoje, para dar uma olhada, que eu falei assim, poxa, vai que eu estou sendo injusta, né? Deixa eu olhar direito e ver o que está sendo feito. E aí o que a gente fazia antes? E a equipe de abordagem hoje é de 4 pessoas, vereador. 4. Na nossa época, a equipe era de 30 pessoas, em 2 turnos, 12 por 36, de manhã e à noite. A equipe varava a noite recolhendo. Ah, tinha quem não queria ir para o albergue? Tinha quem não queria ir para o albergue. E tinha um grande parceiro nosso nessa empreitada. Tanto a saúde fazia parceria com a gente, como a própria GCM, que ia nos ajudar a convencer e a retirar da rua quase que compulsoriamente, para que a pessoa pudesse ser acolhida. Não é só isso que está caindo na assistência social no que se refere à população em situação de rua. Além da equipe de abordagem de 30 pessoas, 12 por 36, nós tínhamos 2 centro-pop, inclusive um no centro, que também foi fechado. Nós tínhamos um CRES no centro, que também foi fechado. Nós tínhamos um albergue no centro, que também foi fechado. Na época, nós tínhamos um albergue no centro e um albergue no Ponte Grande, em parceria com a São Geraldo. Hoje eu não sei nem se tem a São Geraldo na parceria, pelo que eu vejo é só o Batuíra, porque também é um serviço que a Prefeitura praticamente terceirizou. Não existe mais o Centro Pop, o CREAS e o CRA fazendo esse trabalho continuamente ligado diretamente ao gabinete do gestor, como era na nossa época. Porque essa era uma política que era ligada diretamente ao meu gabinete.
Não passava nem por nenhuma direção, tamanha a preocupação que a gente tinha com essa população mais vulnerável. Nós tínhamos uma república de população em situação de rua. Nós tínhamos a sopa solidária, que era distribuída todo dia no inverno para o morador de rua, gratuitamente no restaurante popular. Também estou requerendo informações para saber se estão dando a sopa, que ajuda e muito a impedir o falecimento no período da noite. A gente tinha também os kits de cobertores, que na grande parte eram doados pelas igrejas evangélicas, que quando o morador se recusava a ir, a gente deixava o kit da coberta, e ele agasalhado, e ainda assim a nossa equipe passava naquele local de hora em hora para verificar o estado em que se encontrava aquela população em situação de rua. Pasmem, não é só isso não, gente. A gente também tinha o programa de volta para casa, que também não existe mais. Então assim, e a hora que você pega o relatório, que eu fui buscar hoje o relatório da assistência social, em todos os elementos, você vai ver aqui, ó, atendimento no CREAS, queda, caiu o número de atendimento. Atendimento no CRAS, caiu, queda. Atendimento no programa Bolsa Família, caiu, queda. Atendimento ao programa humanizado do migrante, queda. Só tem 2 dados aqui que tem crescimento. Só tem 2 dados que é para cima. É aumento da população em situação de rua e aumento da pobreza em Guarulhos. É os 2 índices que cresceu nessa gestão. Os demais, todos em queda. Quer dizer, você aumenta a pobreza, você aumenta a população em situação de rua. Eu quero lembrar que nós tínhamos 198 pessoas em situação de rua. Segundo o relatório da assistência social, é quase 700 hoje. Fora os que não são cadastrados, porque recentemente, no próprio jornal, a própria prefeitura emitiu uma informação de que se chegava a quase 1.000 pessoas em situação de rua. Então, veja bem, nós crescemos de 190 para 1.000 pessoas em situação de rua e queda de todos os atendimentos e fechamento de programas importantes. Eu só quero encerrar, presidente, fazendo um apelo ao prefeito Guti. Um apelo, só um. É preciso ter um albergue no centro. Eu sei que a população abastada não gosta, quer tirar da vista, atrapalha, enfeia, mas é a única forma de você atender. Não adianta higienizar a cidade, precisa atender de fato quem precisa. Obrigado, senhor presidente. Tendo em vista o término do horário regimental, dou por encerrada essa parte da sessão e passamos à tribuna livre, onde temos 2 oradores inscritos. Com a palavra o senhor Pedro Zanotti Filho, por 10 minutos. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Jesus. Estendo boa tarde aos demais vereadores e a todos que nos assistem e que acompanham a sessão. Primeiramente, professor, eu vou começar pedindo. Na época, quando eu me inscrevi, eu tinha uma pauta, né? E um dos assuntos eu vou realmente falar, só que eu gostaria de trocar, porque teve um fato novo que aconteceu hoje, mas o outro assunto era a campanha salarial e também é uma extensão do trabalho feito pelo STAP com os trabalhadores, tá bom? Então é mais ou menos o mesmo assunto. Beleza? Vamos lá, pessoal, aos vereadores, né? Gostaria aqui de deixar o recado para vocês sobre a questão da saúde também, mas voltado um pouco ao funcionalismo público. No passado, eu já usei essa tribuna aqui para falar sobre um valor que vem do governo federal chamado PEMAC. E isso aconteceu lá em 2014, quando a administração não pagou a parte que era devida aos trabalhadores do PEMAC. E o então secretário de Saúde da época, no ano de 2016, na LOA que teve aqui, eu fiz essa indagação para ele, e o secretário me respondeu que ele tinha gasto o dinheiro que era devido aos trabalhadores. E ficou gasto esse dinheiro, o Sindicato dos Servidores entrou com ação na Justiça, né,
de 2016, e agora nós estamos executando 1.300.000 reais que a prefeitura vai ter que pagar para os trabalhadores. Já estamos em execução. O que eu quero dizer com isso? Já saiu o novo ciclo do PEMAC, também agora. E eu gostaria que os vereadores dessa casa prestassem atenção nesse não pagamento. Só um minutinho, só, por favor. Pessoal, nós temos um orador na tribuna. Por favor, silêncio. Por gentileza. Eu gostaria que prestasse atenção nesse pagamento, os vereadores, para que não aconteça o que já aconteceu no passado, Sandra. Porque não pagou em 2016 e agora quem está pagando, quem vai pagar é esse governo. E agora esse governo não deixe para o próximo governo pagar. Porque, querendo ou não, esse é um valor pouco, 1.300.000. Na época, eu ainda perguntei para o secretário, eu falei, secretário, tem orçamento, no orçamento para 2017, para pagar esse 1 milhão para esses trabalhadores? Não está no orçamento. Então, não está no orçamento, não foi pago, e agora vai ser pago através da Justiça, e a Justiça vai condenar. E assim também na multa das férias também, onde nós já estamos executando, e são mais 8 milhões que a Prefeitura vai pagar para os servidores. Bom que não fosse assim, que a Prefeitura cumprisse todos os requisitos, né, e pagasse o que realmente deve para os trabalhadores. Então, diante disso, o que eu quero dizer? O Sindicato do Servidor, ele vem agora, nesse exato momento, infelizmente, Ari, né, que fala da luta, a nossa luta virou batalha judicial. Graças a Deus, ganhando, sempre ganhando, estourando ações e ganhando, mas não é o que o sindicato interessa, esse tipo de ação, certo? O que interessa para o sindicato é que os valores sejam pagos direitinho, né? O Geraldo está olhando para mim ali, o Geraldo está perguntando, pô, 2016, quem deixou de pagar? Quem deixou de pagar, né, Geraldo? Quem deixou de pagar? Eu tive aqui na LOA, na época indaguei o então secretário de saúde, e ele falou, gastei o dinheiro, gastei com atenção básica, e tem que gastar, e a parte dos trabalhadores, não tem parte dos trabalhadores. Só que aí na Justiça agora tem a parte dos trabalhadores, já estamos em execução, já está pagando, e vai pagar 1.300.000 dos cofres públicos do dinheiro da saúde, que era para ter sido pago lá atrás. A outra questão, professor, aproveitar também aqui, né, dos vereadores, hoje, o Sindicato dos Servidores Públicos de Guarulhos, o STAP, fez um acordo, inclusive na questão do tempo, inédito. Em outras prefeituras, todo mundo sabe, o STAP faz parte da Federação dos Servidores do Estado de São Paulo, do sindicato, onde temos mais de 200 sindicatos filiados, inclusive de todas as centrais sindicais, CUT, Arujá, Mogi, que é da CUT, temos da Força, temos da UGT, então todo mundo está lá na nossa federação, e conversando na federação sobre a questão da transposição do regime, como foi feito o FGTS. Então, as outras cidades, né, infelizmente, demorou 6 meses, 1 ano, e alguns até 1 ano e meio para conseguir sacar esse dinheiro. Eu não estou dizendo de ações individuais. Ação individual, o cara vai lá, entra, Tribunal Federal, ela tem um trâmite mais rápido, né? Realmente ela tem um trâmite mais rápido. Mas a nossa ação feita pelo STAP, ela era para 13.000 trabalhadores. Então, hoje, numa audiência de conciliatória no Tribunal, na Justiça do Trabalho, o STAP e a administração, através do secretário de Justiça, conseguimos fechar um acordo que é praticamente em tempo recorde e até inédito. Porque nós conseguimos fazer com que a Justiça do Trabalho homologasse o nosso pedido, né, com o consentimento da administração pública, aonde a administração pública se comprometeu em 90 dias, da baixa em todas as carteiras dos servidores que foram transpostos. A administração também se comprometeu, né, em fazer isso e liberar a lista junto com o alvará da Justiça para que todo servidor faça o levantamento do seu fundo de garantia, que é uma conta inativa, e o dinheiro está lá. Qual a importância disso para a cidade, vereador? Em média, Carol, nós estamos colocando aí 13.000 trabalhadores, vai dar aproximadamente 4,5 milhões de injeção, né,
no município de Guarulhos, onde esses trabalhadores vão poder pegar 20, 30, 40 mil, e esse dinheiro, espero que boa parte dele fique na cidade, ele vai ficar na cidade, no comércio, pagar suas dívidas. Então isso também é uma grande vitória do STAP. Alguns não acreditavam, alguns falaram que não tinha possibilidade. Infelizmente, alguns servidores não esperaram e entraram com advogados particulares, mas também é uma escolha de cada um, né? E eles decidiram pagar os honorários, e o advogado também precisa viver e precisa trabalhar e vai receber os seus honorários. Mas a parte boa é que o acordo feito com o sindicato hoje, na Justiça do Trabalho, com a administração, o servidor não tem, nenhum servidor tem custo nenhum. Então, o valor que ele tem lá para receber, todos os centavos, ele vai receber tintim por tintim. Então, aproveitar a audiência da TV Câmara também e várias assessorias dos vereadores que também conhecem servidores, tá minha amiga Genilda aqui também, né? E tá espalhando essa notícia. A ideia era usar para espalhar o mais rápido possível. Por quê? Porque ainda tem alguns servidores que não sabem, então estão procurando advogado, então vai ter custo e tal, sendo que não há necessidade disso, porque já foi feito o acordo. Então, é um acordo ótimo, ótimo para a cidade, ótimo para os servidores. Esse dinheiro, normalmente, ele ficaria preso por 36 meses, ele ficaria na Caixa Econômica lá 36 meses, sem o trabalhador ter acesso, e nós conseguimos, volto a dizer, praticamente em tempo recorde, 2 meses, né, 60 dias, um acordo dessa magnitude. Então, gostaria de deixar aqui também, consignado aqui, pessoal, e para os vereadores, ter uma atenção maior, pessoal, principalmente os vereadores que fazem parte da Comissão da Saúde e da Comissão do Serviço Público. Agora é a hora também de falar um pouco da administração. Com a transposição, nós temos, o sindicato hoje está tendo uma certa dificuldade muito grande em razão da manutenção do direito, viu, Rafa? Então nós temos, infelizmente, gerentes na prefeitura, alguns diretores que fingem que não conhecem a Lei 1429, que vocês, né, fizeram a votação para a transposição. Inclusive está até o Carlão ali, o Carlão fez uma postagem um tempo desses atrás nas redes sociais, aonde uma gerente colocou um papel dizendo que 115 era concessão, então ela não ia dar e pronto, e acabou. Então esse tipo de linguajar, esse tipo de situação, ela tem que ser não só acompanhada pelo sindicato, que o sindicato faz a parte dele, mas também acompanhado pelas comissões da Câmara Municipal. As comissões, principalmente, volto a dizer, a Comissão de Funcionalismo Público. Porque, assim, todas as demandas, eu sei, o sindicato faz o papel dele enquanto representante da categoria. Mas eu, desde o dia que eu entrei no sindicato, eu entendo a importância do poder legislativo da cidade. Apesar de que alguns podem não entender assim, mas eu ainda acredito muito que o poder legislativo da cidade, os 34 vereadores eleitos, eles têm total condições, capacidades de estar fiscalizando isso também, e também junto com o sindicato, quando o sindicato mandar as demandas, porque até vocês têm legitimidade do voto para isso. Para concluir, Pedro. Eu agradeço todos pela atenção, agradeço aos vereadores, obrigado, Jesus, por ter mudado, beleza? Uma boa tarde a todos. Com a palavra, o senhor Genesi Gomes da Silva, por 10 minutos. Boa tarde a todos. Eu vim aqui, sou conselheiro gestor do Jardim Presidente Dutra. Nós tivemos em nossa cidade a Conferência da Saúde e teve as plenárias nos bairros. Então, nós tivemos na plenária do São João
que é do Regional 4, e lá nós levamos a nossa reivindicação para nós ver se conseguir aprovar sobre a nossa construção da nossa UBS no Jardim Presidente Dutra. E conversando lá com todos, nós conseguimos aprovar lá na conferência da Regional 4, e ela veio para a Conferência Central aqui em Guarulhos, na final. E lá também nós levamos para a sala e foi votado, né, a continuação da nossa UBS no Jardim Presidente Dutra. E nós ficamos esperando a construção, mesmo sendo aprovado na nossa conferência, mesmo sendo aprovado aqui, foi mandado para o prefeito e até agora nós não recebemos resposta nenhuma lá. A construção continua abandonada, né? Esse terreno foi conseguido através do prefeito Almeida. Ele conseguiu esse terreno para o nosso bairro. E a nossa deputada federal, que na época era a Janete Pietá, ela conseguiu uma verba de 1.200.000 com o governo federal para fazer essa obra. E temos o terreno, temos o dinheiro e a obra não foi construída. E eu estou aqui na presença de vocês, como os nossos vereadores, os nossos fiscais, que vocês são a nossa voz. Eu não tenho voz, mas vocês podem falar por mim. E eu estou aqui pedindo a vocês que vocês vejam com o prefeito o que foi que aconteceu. Lá nós temos um atendimento lá de 18.000 pessoas por mês. Lá temos 60 acamados, gente de 70, 80 anos, que não pode ir no posto de saúde. E essa UBS, a finalidade dela era para nós conseguir lá o médico da família, porque nós necessitamos, é a necessidade muito grande da gente, né? E nós temos o terreno, temos o dinheiro e não fazem a obra. Mas vocês foram eleitos por nós, vocês têm essa capacidade e vocês têm o dever e o direito de cobrar isso para a gente, né? Por isso que eu vim aqui, já vim aqui a primeira vez, falei com vocês, estou vindo agora, a segunda vez, que agora foi aprovado pela nossa Conferência da Saúde. Está aprovado. Então, eu espero que vocês, como vereadores e como nosso representante, e como a nossa voz, que vocês falem por nós, lá do Jardim Presidente Dutra, né? Que talvez aqui não tenha ninguém aqui do Presidente Dutra. Tem o nosso professor Jesus. Professor Jesus, agora eu vou falar com o senhor. O senhor é do nosso bairro, morou bastante tempo em nosso bairro. O senhor hoje é um vereador e é o presidente da Câmara. O senhor tem bastante força política para nos ajudar. Eu não, eu sou um Zé Ninguém. Eu sou um zero à esquerda, né? Mas o professor Jesus tem condição de nos ajudar. Pega essa luta, professor, já que o senhor tem tanto poder político, né? E ajuda nosso bairro. Que o senhor morou conosco lá. Não sei se mora ainda, né? Mas o senhor tem a palavra direta com o prefeito, conversa com o prefeito a respeito, pergunta a ele por que a obra lá não está sendo feita. Se nós conseguimos terreno com o prefeito anterior, conseguimos dinheiro com a deputada federal que estava no poder, que está ali. Obrigado, viu, Janete? Obrigado por ter nos ajudado. A vereadora Janete está ali e conseguiu 1.200.000. Temos o terreno, temos o dinheiro e a obra não sai. Aí eu venho aqui pedir a vocês, como vereador e como nossos fiscais, né? Vocês têm o poder, conversa com o prefeito, fala, prefeito Guti, o que é que está acontecendo no Presidente Dutra? Que a população está precisando desse socorro, né? Dessa ferramenta de trabalho, que é muito importante para nós lá. Lá no todo Jardim Presidente Dutra, mora 60.000 pessoas, né? Da nossa parte, nós estamos do Jardim Presidente Dutra 2, são a média de 20 a 25.000 pessoas que ocupa essa UBS, não tem condição de subir um cadeirante, que é degrau,
gestante, idosos também, se for fazer tratamento dentário lá, não consegue subir, porque não tem como subir, né? Que são mais ou menos umas 30 degraus para poder chegar no dentista. E só vocês que podem falar por nós, que vocês tenham o nosso respaldo, vocês foram eleitos e têm autoridade para falar por nós. Eu espero que vocês vejam e vá lá nos visitar, para vocês verem que é uma coisa que dá dó. O terreno é da prefeitura, o dinheiro, a verba para a construção foi conseguida, agora o prefeito não fala porque não faz a nossa obra lá, e é muito necessitado. Nós temos muitos acamados que não conseguem ir marcar a consulta. Aí nós pegamos, fala lá com o gerente do posto, às vezes ele consegue arrumar uma enfermeira para ir naquelas casas mais necessitadas. E se nós conseguisse essa UBS nova, nossa, conseguisse o médico da família, quer dizer que nossos idosos iam ter socorro, não precisava mais estar se preocupando. Temos gente lá que está com mais de 2 anos que não passa no médico, que não consegue ir lá. Eu estou trazendo a vocês, talvez você não conheça a situação que está lá. Se vocês puderem e lutar por nós, vocês são nossos fiscais, são a autoridade que nós demos o nosso poder para vocês, vocês têm o nosso poder, vocês são a nossa voz. Eu espero que vocês lutem por a gente e vão lá fazer uma visita para a gente. Vão lá fazer uma visita para a gente e levar uma notícia boa para nós lá, que a obra vai ser construída, que a obra vai ser tocada. Porque tem o terreno e tem o dinheiro. É só o prefeito fazer. Agora, vocês têm o poder de cobrar ele, vocês são o fiscal nosso. Eu não posso cobrar isso para o prefeito, mas vocês podem cobrar. Vocês têm nossa autoridade, vocês foram eleitos por nós para ter autoridade. Então, faça cumprir a autoridade de vocês. Não deixe as coisas ficar abandonadas. Porque o prefeito Guti não vai gastar um centavo lá, porque o dinheiro é nosso. Só precisa dele tomar conta e mandar fazer a obra que está lá abandonada. E Jesus, nos ajuda, Jesus. Você, vereador, presidente da Câmara, você não puder falar com o prefeito, meu filho, dá uma força para a gente. Não esqueça que você também morava na sarjeta com a gente. Pede para a sua vereadora falar. Não, a minha vereadora, você é vereador. Tanto ela pode como você pode. O que é isso? Você já tem um assunto, vereador. Vai lá, o senhor Genesi. Eu já falei, não, eu já falei para o menino. Você já falou? Já falou? Então tá pode calar. Obrigado a vocês por me receberem. Jesus, vamos trabalhar, Jesus. Vamos visitar nós. Não se esqueça da gente não, viu? Obrigado a vocês. Tendo em vista o término do horário regimental, dou por encerrada essa parte da sessão e passamos ao grande expediente. Comunicamos aos senhores edis e, conforme acordado anteriormente, estamos procedendo às indicações partidárias para a composição do grupo de trabalho que estudará a reformulação do nosso regimento interno. Informamos que, conforme decidido no comunicado da 39ª sessão ordinária realizada no dia 1º de agosto, cada partido com representação nesta Casa de Leis poderá indicar um único vereador caso haja interesse. Os partidos relacionados a seguir já se manifestaram quanto às suas indicações. PSB, vereador Rafa Zambrônio. Podemos, vereador João Darcio. PTB, Betinho Acredite. MDB, Carol Ribeiro. PP, Paulo Roberto. PRTB, Tiago Chufícia. PSL, Sandra Gileno. Solicito aos partidos abaixo relacionados que procedam suas indicações até no máximo dia 8 de agosto, se assim interessar. PCdoB, PSDB, DC, DEM, PSD, PSC, PRB, Patriota e PT. Tendo em vista que o requerimento 2161/19 de autoria do vereador João Darcio, que requer a constituição de comissão especial de inquérito para investigar os grandes devedores da dívida ativa tributária do município de Guarulhos, cumpriu o disposto para o 1º do artigo 102 do Regimento Interno e teve a sua instauração desde o dia de seu protocolo ocorrido em 1º de julho de 2019. Tendo em vista que o requerimento em questão foi apresentado ao plenário na sessão ordinária de 1 de agosto de 2019, solicito aos senhores edis que procedam às indicações partidárias para a composição da SEI, cujo prazo se encerra no dia 8 de agosto de 2019. PSDB 1, PT 2, PTB 1, PSB 1, PSL 1, DEM 1. Já indicados, PRTB Luiz da Sede, PP Cássio Portela, MDB Jorge Tadeu. Já indicado automaticamente, Podemos,
Vereador João Darcio, presidente, conforme disposto no parágrafo 3º do artigo 102 do Regimento Interno. Solicita a comissão que, após escolher os relatores das atividades, comunique a essa presidência, conforme determinado pelo caput do artigo 91 do Regimento Interno, devendo a conclusão dos trabalhos ocorrer em 90 dias, prorrogáveis uma única vez por 30 dias, conforme estabelecido pelo caput do artigo 103. Item 1º, senhor secretário, para leitura. Item 1º. Leitura, discussão e votação do requerimento número 2292/2019. Informações referentes ao gasto mensal da Prefeitura Municipal com locação de imóveis ocupados por equipamentos do governo estadual e federal. Autor, vereador Dr. Eduardo Carneiro. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, vereador Laércio Sandes. Senhor presidente, caros colegas vereadores, público presente, quem nos assiste pela TV Câmara, tenha todos uma boa tarde. Senhor presidente, é muito oportuno e eu cumprimento aqui o nosso colega vereador Dr. Eduardo Carneiro pela apresentação deste requerimento. Eu penso que, periodicamente, nós temos que estar questionando a administração no que diz respeito ao grande gasto que a cidade faz com aluguéis. E eu digo isso porque existem, apesar de tudo, diversos equipamentos públicos subutilizados ou não bem utilizados. Eu já vim aqui nesta tribuna me manifestar um pouco tempo recente a um equipamento ali na região do Gopoúva, ocupado por uma entidade educacional e que usa 5.000 metros quadrados, ligado à Igreja Adventista de Sétimo Dia, e usa muito mal, sem nenhum retorno para o poder público. Fruto de uma cessão de uso feito ainda nos idos dos anos 80, se fosse no momento de hoje, muito que certo que alguém estaria preso pelo que ali foi feito. Então é muito oportuno saber, sem dúvida nenhuma, neste requerimento, quanto de fato a cidade gasta com os aluguéis, especialmente os equipamentos do Estado, especialmente os equipamentos federais. E aqui eu digo que é oportuno porque circulou pelas redes sociais há cerca de 15, 20 dias atrás que o Fórum da cidade de Guarulhos será submetido a uma nova locação aqui próximo da ACM. É uma locação, segundo o que pudemos observar, para agasalhar a parte da área civil, a parte da área de família, nesse novo prédio. E aí eu achei bastante curioso, e aqui compartilho com todos os colegas, eu fiz um ofício ao governo pedindo vista desse processo administrativo, e a resposta que veio a este vereador, de que não tem nenhum processo administrativo, não tem nenhum escrito tratando desse problema. Mas, ora, foi recepcionado o doutor João Batista, que já foi juiz nessa comarca, é desembargador no Tribunal de Justiça, doutor Regis, que também foi juiz nessa comarca, doutor Ayrton Trevisan, esteve com o prefeito da cidade e não tem nada escrito. Então é muito estranho uma situação dessa natureza, porque nós estamos falando de uma locação de um equipamento público que vai, de certa forma, favorecer a população. E a minha preocupação é saber qual é o valor dessa locação. Alguém chegou para mim e disse, é 200, 300 mil reais, enfim, precisamos de um documento escrito. E esse vereador buscou a resposta, e a resposta que não tramita nenhum processo administrativo dentro da administração. Então, esse requerimento, ele é importante, ele é relevante, e eu comungo da resposta para com os interesses da cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Encerra a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis para nessa comissão, os contrários manifestam. Encerra a votação, aprovado em caminhos. Item 2, senhor secretário. Pela ordem. Pela ordem, presidente. Só para fazer um comunicado, para justificar a minha ausência por motivos partidários na última, e também para comunicar que a Comissão de Educação, Cultura e Lazer, a partir dessa data, se reunirá às 13 horas, todas as terças-feiras. Registrado, vereador. Pela ordem, vereador. Senhor presidente, é para fazer a indicação do vereador
para a Comissão Especial de Inquérito dos Grandes Devedores, pelo PSB, este vereador. Registrado, vereador. Item 2, senhor secretário, para a leitura. Item segundo, leitura, discussão e votação do requerimento número 2304/2019. Informações referentes ao terreno localizado na Avenida Alexandre Grandissoli, Parque Continental 2. Autor, vereador Serjão Inovação. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam. Comissão favorável manifesta. Encerra a votação, aprovado em caminho. Item 3. Item 3. Leitura, discussão e votação do requerimento número 2328/2019. Informações referentes aos imóveis localizados na Avenida Alexandre Grandissoli, números 107 ao 401, Jardim Gracinda. Autor, vereador professor Jesus. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam. Comissão favorável manifesta. Encerra a votação, aprovado em caminhos. Item 4. Item 4. Leitura, discussão e votação do requerimento número 2329/2019. Informações referentes aos terrenos localizados na rua Teles Pires, 95 a 109, Parque Jurema. Autor, vereador Luiz da Sede. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam. Comissão favorável manifesta. Encerra a votação, aprovado em caminhos. Item 5. Item 5. Leitura, discussão e votação do requerimento número 2330/2019. Informações referentes aos terrenos localizados na rua Lisboa, 89 ao 109, Parque Continental 2. Autor, vereador Luiz da Sede. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam. Comissão favorável manifesta. Encerra a votação, aprovado em caminho. Item 6. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Laércio Santos. Senhor presidente, justificar a ausência do nosso colega vereador Ramos da Padaria por motivos partidários, senhor presidente. Registrado, vereador. Obrigado. Item 6. Leitura, discussão e votação do requerimento número 2331/2019. Informações referentes à pavimentação da rua 8 com a rua 10, Sítio São Francisco. Autor, vereador Luiz da Sede. Em discussão, encerrar a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam. Comissões contrárias manifestem. Encerrar a votação, aprovado em caminhos. Item 7. Item 7. Leitura, discussão e votação do requerimento número 2332/2019. Informações referentes à pavimentação da rua Padre Dorindo de Oliveira Matias, Sítio São Francisco. Autor, vereador Luiz da Sede. Em discussão, encerrar a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam. Comissões contrárias manifestem. Encerrar a votação, aprovado em caminhos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador João Darcio. Eu solicito de Vossa Excelência, a partir do item 8º, até o final da pauta, que seja feita a votação simbólica para a deliberação dos projetos de lei. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Eu peço escusas a Vossa Excelência, eu retiro meu pedido. Ok. Retirado. Item 8º, senhor secretário, para a leitura. Item 8º. Leitura e deliberação do projeto de lei número 2067/2019. Dispõe sobre a compensação de créditos tributários e não tributários do município para com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAI. Autor, Prefeitura. Consulta a casa do presente projeto é objeto de deliberação. Para encaminhar, vereadora. Depois eu falo. Senhor presidente, eu pedi para encaminhar essa questão porque eu li atentamente o projeto. E algumas questões, para mim, não ficaram claras. Primeiro, o projeto dispõe sobre a compensação de créditos tributários e não tributários do município para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAI, e dá outras providências.
Por que eu pedi para encaminhar? Porque eu gostaria de falar com os vereadores, aliás, eu conversei com alguns vereadores e vereadoras a respeito disso. Fazer compensação é natural. Porém, hoje, em tese, o SAI está, vereador Danilo, em um período de transição, não é mais SAI, é Sabesp. Sendo assim, eu considero, senhor presidente, que esse documento está faltando algumas questões. O prefeito faz apenas a apresentação do projeto, mas não dá para nós os subsídios necessários para que a gente entenda. Por exemplo, a prefeitura, nas escolas, utilizam água, portanto, é devedora do SAI. Mas não só a prefeitura. Tem grandes empreendimentos na cidade também que devem ao SAI. Normalmente, quem é mais fiscalizado é o pequeno, é aquele que deve pouco e que é caçado, que nem agulha no palheiro para pagar, né? A laço. Mas os grandes, não. Então, senhor presidente, eu estou aqui falando no sentido de pedir um alerta. As comissões, e mesmo o senhor presidente, dizer que precisa desse projeto, precisa, que o SAI está em um regime de liquidação, tá, mas o que nós precisamos é, assim como vai ter uma comissão especial de inquérito para saber os grandes devedores, nós precisamos de ter aqui anexado a esse projeto quais são os devedores, os grandes devedores do SAI e quanto o SAI deve para a prefeitura. Porque senão esse projeto vai acabar sendo uma grande anistia. E isso não dá. Principalmente que esse governo gosta de falar muito de responsabilidade. Então, nós temos que ter responsabilidade de dizer, de uma forma sintética, quais são os grandes devedores do SAI, quais são as dívidas da prefeitura para o SAI e do SAI para a prefeitura, para que, não de forma cega, podemos aprovar uma lei tendo consciência clara do que é que nós estamos votando. Da forma como esse projeto está apresentado, ele é genérico. E dívida não pode ser genérica. Dívida tem que ter valores. E depois não digam que eu vou votar contra. Tendo esses dados nas comissões, tudo bem. Mas sem isso, nós mais uma vez estaremos entregando o patrimônio da cidade do SAI para a Sabesp sem aquilatar realmente o que é a dívida da prefeitura para o SAI e que é o que a SAI para a prefeitura. Chega, vereadores, nós não podemos mais ser esses vadores que cegamente votam. Aliás, o senhor Genesi, ao falar, eu até anotei, ele disse que nós temos autoridade. Ele nos lembrou o que nós deveríamos saber, que nós temos autoridade e que não dá para continuar fazendo e votando sem ter a dimensão. Então, em termos genéricos do projeto, eu concordo, mas o que está faltando nesse projeto são os dados, pelo menos de forma sintética, qual é realmente a dívida das duas partes.
Espero que os vereadores tenham escutado os meus argumentos e deixando claro, eu não sou contra isso. Mas o que eu estou cobrando é que a gente não possa votar sem ter a dimensão de que dívida, de quem deve quem, e não só a prefeitura, não. Quais são os grandes devedores do SAI, para que a gente, sem querer, aliás, o João Dácio já está fazendo uma SEI sobre isso. Na verdade, se a gente votar sem estudar quem deve quem, nós estaremos fazendo uma grande anistia ou uma grande colaboração com a Sabesp. Sim, senhor presidente, está encerrada a minha fala. Solicito aos senhores vereadores que digam os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador Rafa Zamproni, vota sim. Vereador Rafa Zamproni, vota sim. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Luiz da Sede. Voto sim. Vereador Luiz da Sede, vota sim. Vereador Serjão, vota sim. Vereador João Dárcio, vota sim. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item 9. Item 9. Leitura e deliberação do projeto de lei número 2068/2019. Dispõe sobre a regularização dos cemitérios, crematórios, sala de velórios, da execução dos serviços cemiterial, funerários de conservação de corpos, cria o Fundo Municipal Funerário e o respectivo Conselho Gestor. Autor, Prefeitura. Consulta a casa do presente projeto é objeto de deliberação. Pela ordem, vereador Edmilson. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de deixar claro aqui que esse projeto, que é um projeto do Executivo, é um projeto bastante denso e eu diria bastante polêmico também, porque trata, entre outras coisas, da concessão para a iniciativa privada dos serviços de serviço funerário e serviço de cemitérios na cidade. Então, gostaria de chamar a atenção dessa casa, o projeto vai ser deliberado, vai para as comissões. Gostaria de aproveitar aqui, até para dizer, o pessoal da diretoria do sindicato não estão aqui, mas gostaria até, Rogério está aqui, que tivesse uma atenção especial, porque o projeto é um projeto que abre já uma possibilidade grande de concessão de serviço para iniciativa privada de cemitérios públicos e do serviço funerário. Não preciso dizer que isso afeta diretamente os trabalhadores desse setor, que já sofrem muito pelas condições de trabalho que têm. Falta de EPI, falta de equipamentos, condições muito ruins de trabalho que esses funcionários e de muita pressão também estão sofrendo. Gostaria de concordar também com os argumentos já ditos anteriormente pelo vereador Paulo Roberto Sequinato, no tocante a outras possibilidades que se abrem sobre esse projeto em relação à questão dos cemitérios. Acho que o vereador assiste razão no que ele diz aqui. Nós temos que analisar com muita calma e com muita paciência. Não acho que esse projeto seja um projeto que devesse vir de forma de passagem, colocando essa questão da entrega desse tipo de serviço público. Não preciso dizer aqui que esse é um nicho de mercado grande, existem aí grandes empresas que trabalham com funerárias, aqui em Guarulhos e fora daqui. Eu acho que a gente deveria ter um cuidado especial com essa discussão. Senhor presidente, é isso.
Senhor presidente, para encaminhar. Para encaminhar, vereadora. Bom, senhor presidente, a vida é importante, mas a morte também é importante. E esse projeto, ele trata de questões fundamentais daquela pessoa que vai enterrar o seu ente querido ou que vai exumá-lo. Então, senhor presidente, louvo a questão de ter um processo tão complexo apresentado aqui. Inclusive, quando o vereador e secretário americano esteve aqui falando sobre a questão dos cemitérios, ele falou que enviaria para essa casa, e sobre esse ponto de vista, eu concordo, um projeto amplo que colocasse essa questão. Mas, senhor presidente, o que falou o vereador Edmilson e o vereador Paulo Roberto, eu concordo. Por exemplo, no artigo 3, eu tenho algumas dúvidas, porque haverá, por essa legislação, emitir um parecer de concessão de licença de funcionamento para cemitério, crematório e serviços funerários. Então, eu quero entender melhor o que é isso aqui na prática. Porque, senão, nós estamos vivendo hoje um mundo onde a terceirização é uma coisa muito presente. E nós precisamos não de terceirizar o serviço funerário. Ao contrário, nós temos que criar mais condições para que a pessoa, naquele momento tão cruel, tão difícil, tão doloroso, possa ter uma condição melhor de atendimento de uma necessidade básica, que é a questão do enterro. Vocês sabem muito bem que Guarulhos tem problema, sim, de ter mais cemitério. Vai ter que verticalizar? Talvez sim. Hoje, aquele projeto ali de velório da Vila Rio, que era, a meu ver, muito aconchegante para a família, virou um muquifo, cheio de salinhas, sem possibilidade de respeito à dor das pessoas que velam os seus mortos. Então, senhores vereadores, o vereador Paulo Roberto ressaltou uma questão muito importante, que eu volto a ressaltar. Eu falei sobre o artigo 3º, agora eu vou falar sobre o artigo 22. No artigo 22, diz o seguinte: será permitida a transferência, a concessão de terrenos ou jazigos a terceiros a qualquer título, mediante emolumentos correspondente a 40% do valor da tabela dos preços. Eu acho que o vereador Paulo Roberto mostrou que isso vai ser uma quantia muito grande. Então, eu gostaria de solicitar o papel fiscalizador de nós, vereadores, mas também, estou vendo ali o pessoal do STAP, mas também eu acho que tem que fiscalizar as condições dos trabalhos dos servidores que fazem um trabalho fenomenal. Eu não sei se teria condições emocionais, vereador Danilo, de estar fazendo o que eles fazem diariamente. Vendo as pessoas na dor, tendo que fazer todas as exéquias num momento tão difícil. Por isso, eu estou vindo aqui reforçar a primeira fala do vereador Paulo Roberto e a fala do vereador Edmilson,
no sentido que não, tudo bem, se não existia antes, bom que veio, mas agora nós precisamos aprofundar e nós precisamos ver que o serviço funerário não seja, no decorrer do tempo, apenas mais uma forma de passar para terceiros o que deve ser uma função do poder público. Porque a maior parte da população de Guarulhos não tem todo esse dinheiro que possa pensar um projeto de lei. Muito obrigada. Espero que todos os vereadores leiam com atenção e coloquem essa questão como prioridade para os moradores, principalmente os moradores de baixa renda que têm que enterrar os seus parentes. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, vereador Eduardo Bom, Carneiro. eu não queria antecipar a discussão, visto que nós estamos na deliberação dos projetos. Vou dar uma pincelada rápida. Primeiro, com relação ao projeto dos créditos do SAAI e da Prefeitura. De extrema importância. Sabemos que o SAAI foi feita uma concessão à Sabesp. E sabemos que durante muitos anos não se pagou nada. Só para o seu juízo de valor, vereador Lauri, eu sei que o senhor é um vereador estudioso, é pouco dinheiro. 800 milhões, pouquinho. Dinheirinho pequeno, 800 milhões. Então, claro que tem que haver esse confronto de contas entre os pagamentos da Prefeitura ao SAI, pagamentos que não foram feitos, referente à utilização da água, e pagamento também do SAI à Prefeitura. ISS, precatórios. Então, isso aqui vai ter uma ampla discussão, vai passar pelas comissões pertinentes e vai vir para essa casa. Mas é importante. É importante fazer esse confronto, até porque é um pouquinho de dinheiro. 800 milhões. Só para o seu conhecimento. Bom, segundo projeto, que é o projeto com relação à parte dos cemitérios, é extremamente polêmico, não há dúvida, mas tem que mexer, tem que verificar. Nós vivemos hoje, e isso não é uma coisa apenas, uma situação apenas da cidade de Guarulhos, isso é uma realidade, praticamente de todos os municípios, com relação à parte dos cemitérios. Daqui a pouco, realmente, nós não vamos ter mais, já está praticamente esgotado. Então, é uma questão, inclusive, de saúde pública com relação a isso. Claro, nós temos que ter muito cuidado com relação às famílias que têm uma hipossuficiência financeira. Isso é óbvio. Indo para as comissões, a gente pede realmente que as comissões dêem uma atenção especial, que os vereadores analisem também o projeto. Nós temos que olhar esse outro lado, porque também tem um lado de cunho social. Mas até lá nós temos um tempo suficiente para discutir os projetos. Solicito aos senhores vereadores que dirijam os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador Eduardo Sultur, vota sim. Sim, presidente. Vereador Serjão, vota sim. Vereador Rafa Zamproni, vota sim. Vereador João Dárcio, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Geraldo. Senhor presidente, só para fazer a indicação pelo PSDB da Comissão Especial de Inquérito dos Grandes Devedores, esse vereador, Geraldo Celestino. Registrado, e vereador. E também, senhor presidente, na última quinta-feira eu faltei da sessão,
eu solicito a Vossa Excelência que efetue desconto em meu pagamento da quinta-feira, primeira sessão do segundo semestre de 2019. Registrado, vereador. Obrigado. Presidente, apenas uma questão de ordem. Orientar os nossos nobres pares que, além da comissão presidida pelo vereador João Darcio dos grandes devedores, está correndo em paralelo a indicação das lideranças partidárias para o grupo de estudo para rever o regimento interno da Casa. É bom frisar novamente, pedir para os nossos pares, as lideranças partidárias, indicarem os vereadores. Registrado, vereador. Item 10. Senhor secretário, para a leitura. Item 10. Leitura e deliberação do projeto de lei número 2082/2019. Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Sustentabilidade Ambiental na Rede Municipal de Ensino de Guarulhos. Autor, vereador Toninho da Farmácia. Consulta a casa do presente projeto é objeto de deliberação. Sim. Solicito aos solicitadores que dirigem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Wesley Casaforte. Papai mais fresco da Câmara Municipal, vota sim. Vereador Eduardo Soutor, vota sim. Vereador João Darcio, vota sim. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 11, senhor secretário, para a leitura. Item 11. Leitura e deliberação do projeto de lei número 2108/2019. Institui o programa de incentivo a microcervejarias artesanais, brew pubs e cervejeiros caseiros. Autor, Prefeitura. Consulta a casa do presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos solicitadores que dirigem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Rafa Zamproni, vota sim, presidente. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador João Darcio, vota sim. Pode abrir já e já cervejaria em casa, entendeu? Pode beber também? Pode beber também, mas se beber muito vai falir. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item 12, senhor secretário, para a leitura. Item 12. Leitura e deliberação do projeto de lei número 2109/2019. Dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos, carreira e salários dos profissionais da Guarda Civil Municipal de Guarulhos. Autor, Prefeitura. Solicito aos solicitadores que dirigem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador Rafa Zamproni, vota sim. Pela ordem, senhor presidente. Vereador João Darcio, vota sim. Vereador João Darcio, vota sim. Vereador Romildo, vota sim.
Encerrada a votação, considerado as comissões. Item Pela ordem, 13. presidente. Pela ordem, vereador. Eu ia pedir para justificar o voto, mas o senhor já proclamou o resultado. Mas rapidamente eu quero primeiro agradecer a Vossa Excelência e a todos os vereadores que maciçamente votaram pela deliberação do projeto do plano de carreira e salários da Guarda Municipal. Mas ao mesmo tempo eu quero fazer um apelo às comissões permanentes que analisarão esse projeto de lei, que o façam de maneira rápida, de forma que o plenário esteja apto a votar esse importante projeto que vai mexer com a carreira dos nossos guardas municipais. É um apelo humilde que o vereador João Darcio faz às comissões de administração pública, finanças e Constituição e Justiça, para que analisem de maneira rápida esse projeto importante, saliento, importante para a carreira dos nossos colegas guardas municipais. Muito obrigado, senhor presidente. Item 13, senhor secretário, para a leitura. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson. Pelo artigo 151. Pelo artigo 151, vereador. Senhor presidente, ser bem breve, quero aqui primeiro agradecer Vossa Excelência, que na sessão passada nós não conseguimos deliberar o projeto que atende a GCM e foi pautada numa extraordinária que não será necessário, seria realizado hoje, mas conseguimos deliberar hoje, então quero agradecer pela sensibilidade de atender o pedido desse vereador para que pautasse em extraordinária. Gostaria de aproveitar o tempo que eu tenho aqui, senhor presidente, para indicar para a comissão interna aqui dos grandes devedores, indicar o vereador José Luiz e a vereadora Genilda. E para um grupo de trabalho interno sobre o regimento dessa casa, indicar a vereadora Janete. Registrado, vereador. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Romildo Santos. Senhor presidente, em primeiro lugar, boa tarde ao senhor, a todos os vereadores. Pelo artigo 51, vereador. Pelo 51. Artigo 51. Obrigado, senhor presidente. A todos os vereadores. Na realidade, senhor presidente, o que me traz aqui é para poder fazer um apelo a Vossa Excelência, até acho que em nome de todos os vereadores aqui e assessoria. A minha assessoria está tendo muita dificuldade nessa casa para conseguir qualquer informação de qualquer projeto, de qualquer resposta, de qualquer situação. Eu queria ver com o senhor presidente, se o senhor pode me explicar o que está acontecendo com o TI dessa casa, que nossa assessoria hoje está no escuro. Nós já temos um problema, que nós não temos a quantidade de assessores para poder estudar todos os processos da prefeitura e principalmente os processos que nós pedimos, de um vereador que interessa a outro, de um requerimento, de qualquer situação. E pelo que a gente está sabendo, o sistema está travado, está parado, senhor presidente. Isso precisa acelerar o mais rápido possível. Como é que se trabalha nessa casa sem informação nenhuma? Você vai pedir um processo, para pegar um processo que você aperta no computador e já vai direto naquele número, nós temos que olhar 8.000 processos para achar um processo, senhor presidente. Isso não pode continuar desse jeito, né? Nós vamos pegar um assessor agora para ficar 2 dias procurando um processo. Você imagina inúmeros processos que nós temos na administração pública. Tem processos que tem 3.000 páginas. E aí você acha o processo, o PA, aí você vai pegar o processo, aí você vai ter que desmembrar esse processo, se debruçar em cima dele. Está difícil, porque cada vez mais, eu não sei se outros vereadores também estão tendo o mesmo problema, né? Porque na realidade o que acontece? Fica difícil o nosso trabalho aqui no Legislativo, né, sem essa ferramenta importante que é a informática. O que está acontecendo no processo de informatização? Que a gente fica preocupado. Agora tem TV, quer dizer, cadê a TV? Não tem mais a TV? Ah, tá moderno esse presente, agora que eu vi, né? Então, e não tem o sistema de informatização. Outro lá também? Tá chique aqui, hein, senhor presidente? Por favor, senhor presidente, queria que o senhor me desse uma resposta. Vereador, depois eu peço o senhor uma reunião na minha sala para nós podermos esclarecer sobre essa questão. Ok? Convido depois o senhor na minha sala para esclarecer essa questão. Ok? Até a sala da presidência que eu vou esclarecer ao senhor o que está acontecendo. Item 13. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Geraldo Celestino. Senhor presidente, para a comissão do regimento interno, vereador Lauri, indicado pela bancada do PSDB, para fazer parte da comissão de estudo do regimento interno. E eu aproveitaria a minha questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente Jesus, nós temos na pauta 5 projetos da vereadora Janete. Eu faço um apelo à vereadora Janete
para que abra a mão desses projetos, em virtude que ela está na comissão de estudo aí para o novo regimento interno, e também esses projetos poderão ser levados à comissão para uma futura alteração. Então eu solicito a Vossa Excelência que suspenda a sessão por 2 minutos, só, para conversar com a vereadora Janete. Defiro, vereador. 2 minutos. Então, suspenda a sessão por 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Essa 40ª sessão ordinária foi suspensa por 5 minutos, a pedido do vereador Geraldo Celestino, porque os vereadores vão discutir agora com a vereadora Janete, que apresentou 5 projetos de lei, de resolução, na verdade, alterando o regimento interno da Casa. Na sessão anterior, na quinta-feira, os vereadores já haviam entrado no consenso para criar um grupo de trabalho, um grupo de estudo para discutir o regimento interno aqui da Casa. Então, o vereador Celestino quer sensibilizar a vereadora Janete para retirar esses projetos de resolução e incluir as propostas de mudança dentro desse grupo de trabalho que vai discutir o regimento interno e depois apresentar as mudanças aqui em plenário. Na sessão de hoje, os vereadores já aprovaram 7 requerimentos no grande expediente e também deliberaram 6 projetos de lei para as comissões permanentes. Entre esses projetos que já foram deliberados está aquele projeto do Executivo que faz um plano de carreira para os guardas civis municipais. E nós, depois dessa suspensão, continuaremos ainda no grande expediente, que ainda há projetos para serem deliberados pelos parlamentares. A gente continua então ao vivo nessa 40ª sessão ordinária aqui pela TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Reaberto os trabalhos. Tendo em vista que o vereador Senhor Moreira presidente, está com problema de saúde, está afônico, ele pediu para indicá-lo pelo partido PTB para ser dos grandes devedores. Então está registrado, vereador. Senhor presidente, segundo a solicitação, gostaria de responder a questão proposta dos 5 minutos de intervalo em relação aos meus 5 projetos de resolução. Eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência, eu já retirei e reapresentei, mas como foi formada a comissão, eu gostaria de solicitar ao senhor o seguinte: eu retiro, mas o senhor, por ofício, reencaminha para esta comissão que está sendo formada entre hoje e quinta-feira próxima, dia 8, que o prazo é dia 8. Tudo bem, senhor presidente? Sim, vereadora. O senhor encaminha por ofício as suas propostas. Tá bom, muito obrigada. Assim sendo, eu retiro as 5. Ok, vereadora. Item 13, o senhor secretário para leitura. O item 13 foi retirado. 12, ok. 13, 14, 15, 16. O item 13, 14, 15, 16 e 17 foram retirados. E 18. Não. Foi retirado da pauta. Item 18, senhor secretário para leitura. Item 18, leitura e deliberação do projeto de lei número 2135/2019. Autoriza o Poder Executivo a disponibilizar aos diretores das escolas municipais de Guarulhos o dispositivo de segurança conhecido como botão de pânico. Autor, vereador Dr. Eduardo Carneiro. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos solicitadores que dirigem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Laércio Santos, vota sim. Vereador Sérgio Magno, vota sim. Vereador Sérgio Magno, vota sim. Vereador Sandra Gileno, vota sim. Vereador João Dárcio, vota sim. Vereador Rafa, vota sim, presidente. Vereador Rafa Zamprônio, vota sim. Obrigado. Vereador.
Encerrada a votação, considerado as comissões. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador João Darcio. Agora sim, eu solicito de Vossa Excelência para que do item 19 ao e os seguintes sejam feita a votação simbólica. Okay. Fez-se o pedido do vereador João Darcio para que os projetos constantes do grande expediente ocorram por votação simbólica. Submeta a votação. Em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador João Darcio, vota sim. Pela ordem, presidente, voto sim. Vereador Laércio Sandes, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Encerrada a votação, aprovado, e a partir deste momento as deliberações ocorrerão pelo processo simbólico. Pela ordem, vereador Laércio. Pelo artigo 151, senhor presidente. Pelo artigo 151, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, eu já estive cobrando de Vossa Excelência de público na última sessão e volto mais uma vez para deixar registrado nos anais desta casa uma cobrança extensiva ao que o meu colega vereador Romildo Santos fez com relação ao sistema de informática. Esta casa, para quem está nos assistindo, poderia dizer que ela está à deriva. O que é a deriva? Nós não temos um sistema de informática nesse momento que permite aos vereadores, se eu for apresentar um projeto de lei, por exemplo, estabelecendo a proibição dos canudos de refrigerante na cidade, eu não consigo saber se já existe esse projeto de lei distribuído na cidade. Eu não consigo saber, através do sistema de informática, que até pouco tempo estava ativo, se de fato existe. Então eu cobro aqui de público uma providência, não só a administração dessa casa, mas a quem faz o papel de dirigente do setor de informática desta casa. Nós não podemos ficar a depender de tentativas. Eu cobro inclusive uma providência da procuradoria desta casa. Eu penso que o contrato que existia com essa empresa que prestava assistência para a Câmara Municipal de Guarulhos, nós não podemos ficar à mercê dessa empresa e não nos encaminhar os arquivos. Primeiro que os arquivos eletrônicos, as correspondências eletrônicas dos vereadores têm que ser encaminhada diretamente para os vereadores. Não há que se aguardar intermediário. Então eu cobro uma providência, inclusive peço acesso a este contrato, porque se não for tomada nenhuma providência, eu por meios próprios tomarei. Porque eu não admito os meus arquivos de um ano e pouco no arquivo de informática da casa, sumir, perder e eu não ter acesso. Já fica difícil você exercer o mandato para você discutir os projetos. Nós temos um projeto de lei pela liderança do partido, senhor presidente. Pela liderança, vereador. Nós temos um projeto de lei, é o 3.112, se eu não estou enganado, de 2018. É um projeto de lei encaminhado pelo governo municipal relativamente à desapropriação ou permuta diária lá no Trevo de Bom Sucesso. Hoje nós não conseguimos ter acesso ao sistema para saber se as emendas, as informações, o complemento de informações que foi solicitado ao governo municipal, porque o projeto ainda não está apto para votar, nós não sabemos pelo sistema se esse arquivo está disponível, está atendendo. Então, muito me envergonha ser vereador numa casa de leis da segunda maior
cidade do estado de São Paulo e nós termos aqui algumas pessoas que manipulam o sistema ao prejuízo da população. E aqui não é com relação ao vereador Laércio, vereador Rômulo, vereadora Sandra, quem quer que seja, é o prejuízo da população. Então eu cobro uma providência com prazos pré-definidos. Não que a gente vai tentar e dar a resposta. Não, vamos delimitar prazo, de uma forma ou de outra. Se não está funcionando, derruba todo o sistema, enfim, suspende os trabalhos e contrata uma nova empresa. Mas o que nós não podemos é ter descontinuidade dos trabalhos públicos. Por exemplo, qual é a situação do lixo na cidade? Nós não tivemos descontinuidade do serviço público até então. Nós tivemos lá atrás a Quitaúna, que prestou serviço público por muitos anos para a cidade. Depois o prefeito Guti, aí por motivos técnicos, contratou uma outra empresa e vem contratando de forma emergencial, mas não deu descontinuidade aos trabalhos. Não estou dizendo que o procedimento que ele fez está correto ou está certo, mas enfim, não houve descontinuidade. E o que está havendo aqui é uma descontinuidade nos serviços públicos. Então eu cobro aqui uma providência e vou continuar incessante a cobrar essa situação. Já peço vista desse processo que trata do contrato com essa empresa e espero que os arquivos eletrônicos, não só deste vereador, como dos demais vereadores, seja respeitado o sigilo que é inerente a esse tipo de correspondência e seja encaminhado. Porque eu não quero ouvir essa palavra, eu vou tentar. No meu vocabulário, essa palavra não há desistir. Eu vou tentar, não, eu vou buscar e tenho que conseguir. Porque se eu não conseguir por meios hábeis, eu tenho medidas judiciais para tal. Onde já se viu essa empresa ocupar o serviço? Se não houve recontratação, se não houve renovação do contrato, aí é uma questão de ordem administrativa. No entanto, os arquivos inerentes ao mandato de cada vereador, isso há que ser preservado. E nós não temos que ficar subserveniente a A, B ou C. Então eu cobro aqui, mais uma vez, de público, providência dessa natureza. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Janete. Artigo 151. Pelo artigo 151, vereadora. Senhor presidente, vereadores, vereadoras e a população que nos assiste. Eu gostaria aqui nesse artigo, nesse momento, de dizer que eu concordo com a fala do vereador Edmilson e da vereadora Genilda a respeito da assistência à população de rua. Com o desemprego, senhor presidente, tem aumentado os moradores de rua. Inclusive, aqui atrás da Câmara, tem um casal ou uma pessoa que fez de telhas a sua casa. Tem aumentado o número de moradores de rua que usam aquelas próprias para a praia, que é para acampar. Ora, a questão do morador de rua é uma questão grave no país, mas agora, com o crescimento do desemprego, muitas pessoas que tinham casa perderam o emprego e foram para a rua. Parabenizo o trabalho das igrejas, tanto católica quanto evangélica. Eu assisto o trabalho, mas é necessário, senhor presidente, cobrar da assistência social uma postura mais proativa. Morreu o senhor André, e lá na Ponte Alta morreu também uma pessoa. Não importa o número de pessoas que morreram, mas você sabe o que é sentir frio? Eu sou friorenta, e é terrível. E o frio se dá não só pela falta de agasalho, mas também pela falta de uma alimentação, pela falta de algo para eles se protegerem. Por isso, eu considero que essa casa deveria tomar uma postura mais proativa de cobranças. Nós vamos cobrar, mas é necessário para concluir, vereadora, que você, vereador, e o senhor presidente também esteja na pele desses que estão
à mercê do frio, que podem vir a falecer. Muito obrigado, senhor. Tendo em vista o término do horário regimental, dou por encerrada essa parte da sessão e passamos à ordem do dia. Do item 1º ao item 5º, prejudicado por falta de parecer. Item 6, o senhor secretário para a leitura. Item 6. Votação única do veto total do projeto de lei 245/2010. Criação da Olimpíada Cultural Educacional Guarulhense, OSEG. Autor, vereador Eduardo Soutur. A discussão desse projeto foi encerrada na 39ª sessão ordinária realizada em 1º de agosto e a votação procedida foi declarada prejudicada, devido ao registro anterior a 18 votos. Em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Carneiro vota sim. Vereador Geraldo Celestino vota sim. Pela ordem, presidente. O vereador Laércio Santos vota sim. Vereador Laércio vota sim. Encerrada a votação, mantido o veto, comunique-se. Item 7. Item 7. Discussão e votação única do veto total do projeto de lei número 157/2018. A obrigatoriedade da inclusão do sistema de coleta de óleo de cozinha para reciclagem nos projetos de construção de condomínios verticais e horizontais, no âmbito do município de Guarulhos. Autor, vereador Wesley Casaforte. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Carneiro vota sim. Encerrada a votação, mantido o veto, comunique-se. Item 8 e item 9, prejudicado por falta de parecer. Item 10, senhor secretário para a leitura. Item 10. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 1566/2019. Denominação de rua sem nomenclatura oficial, localizada no loteamento Chácaras Bananal, de rua Manuel Ernesto de Freitas. Autor, vereador Serjão Inovação. Em discussão, projeto substitutivo. Encerrada a discussão e votação, penamento substitutivo número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Serjão vota sim. Vereador Rafa Zamproni vota sim, presidente. Vereador Rafa Zamproni vota sim. Vereador Eduardo Carneiro vota sim. Vereador João Dárcio vota sim.
extraordinária também. Faltam 3 itens. Vereador Danilo, vota sim. Encerra a votação. Aprovado para a ordem do dia da próxima sessão, ficando, portanto, prejudicado o texto inicial. Como não há mais item a ser votado, dou por encerrada a presente sessão.